Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça num dos problemas mais chatos do mundo do áudio, o ruído. E vamos descobrir que, muitas vezes, a solução está mesmo à nossa frente, escondida nos próprios cabos que usamos todos os dias. É a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Quem é músico ou produtor conhece bem esta frustração. Investimos num bom microfone, numa boa interface, mas no final está lá sempre aquele zumbido, aquele chiado irritante que simplesmente não desaparece. Pois, e se a solução não for comprar equipamento mais caro? E se o segredo para um som limpo, profissional, estiver na ciência simples, mas fundamental, dos cabos que ligam tudo? É exatamente aí que vamos focar-nos. Muito bem, vamos lá direto ao assunto. Para resolver um problema, primeiro temos de o conhecer, e o nosso inimigo número um no áudio tem um nome: ruído. Pensem nisto. Os nossos cabos de áudio funcionam como antenas. E o que é que não falta à nossa volta? Sinais. Telemóveis, routers Wi-Fi, luzes fluorescentes, cabos de eletricidade. Tudo isto cria uma espécie de poluição eletromagnética que os nossos cabos apanham e que depois se manifesta como aquele zumbido ou chiado no som. Então, como é que nos defendemos? A primeira barreira é a blindagem do cabo. É basicamente uma malha de metal que envolve os fios do sinal e que funciona como um escudo, uma espécie de campo de força que desvia a maior parte desta interferência. Mas, especialmente em cabos mais compridos, este escudo por si só pode não chegar. E é precisamente aqui que as coisas ficam realmente interessantes. É aqui que entra a distinção mais crucial no áudio profissional, a diferença entre um sinal balanceado e um desbalanceado. Olha, os cabos desbalanceados, como os que se usam numa guitarra, são muito simples. Têm dois fios, um para o sinal e um para a terra. E funcionam bem, mas só em distâncias curtas. Para tudo o que seja mais longo, os profissionais usam um truque absolutamente genial, os sinais balanceados, que usam um terceiro fio para fazer algo que parece quase magia. Então, como é que esta magia funciona? É brilhante na sua simplicidade. O equipamento envia duas cópias do nosso sinal de áudio, uma normal e outra com a polaridade invertida, como um reflexo no espelho. Durante o caminho, o ruído elétrico entra e afeta as duas cópias da mesma maneira. Mas aqui vem o golpe de gênio. No destino, o equipamento inverte novamente a cópia invertida. O que é que acontece? Os dois sinais de áudio, agora alinhados, somam-se e ficam o dobro mais fortes. E o ruído? Como o ruído da segunda cópia também foi invertido, fica exatamente ao contrário do ruído da primeira. Quando somam, anulam-se por completo. Desaparece! Fantástico, não é? Ok, já vimos a teoria, agora vamos à prática. Como é que isto se traduz nos conectores que temos nas mãos todos os dias? É fácil de ver a diferença. O conector TS, o jack normal de guitarra, tem dois contactos, a ponta, o tip, e o corpo, o sleeve. Já o conector TRS parece quase igual, mas tem um anel extra no meio, o ring. Esse terceiro contacto é o que permite levar o sinal balanceado. O mesmo acontece com o conector XLR, aquele mais robusto, com 3 pinos. São estes 3 pontos de contacto que permitem fazer aquele truque de cancelamento de ruído. E por falar em SLR, há outra razão pela qual é o preferido nos estúdios e palcos. Aquele clique que faz quando se liga. É um mecanismo de travamento. Pode parecer um pormenor, mas imaginem o desastre que seria o cabo do microfone principal desligar-se a meio de um concerto. Aquele pequeno clique é uma garantia de que isso não vai acontecer. Mas atenção, não é só o tipo de cabo que interessa. A força ou o nível do sinal elétrico que passa por ele é igualmente crucial para ter um som limpo e sem problemas. O sinal elétrico que sai de um microfone é minúsculo. É um sussurro. Se ligarmos um microfone diretamente a uma entrada que espera um sinal forte, mal vamos ouvir nada. É por isso que precisamos de um pré-amplificador. O pré funciona como um megafone, pega naquele sussurro do microfone e amplifica-o para um nível saudável e robusto, a que chamamos nível de linha. Para que tenham uma ideia, o equipamento profissional trabalha com um padrão de nível de linha chamado mais 4 dBu. Pensem nisto como uma autoestrada de áudio, um sinal de forte, rápido e muito resistente a ruído. Em comparação, o equipamento de consumo, como leitores de CD ou telemóveis, usa um padrão de menos 10 dBV, que é mais como uma estrada secundária. Funciona, mas é um sinal mais fraco e mais suscetível a problemas. Portanto, o ponto essencial é este. Ter o cabo certo e o nível de sinal correto é só metade da história. A forma como tratamos e usamos os nossos cabos no dia-a-dia faz uma diferença brutal. Já agora, um pequeno à parte sobre algo que se ouve muito: Phantom Power. Alguns microfones, os de condensador, precisam de eletricidade para funcionar. O Phantom Power é uma forma engenhosa de enviar essa energia, mais 48 volts, através do mesmo cabo, XLR, que leva o sinal de áudio sem interferir com ele. Chama-se fantasma porque é uma energia que está lá, mas que não se vê nem afeta o som.
E por fim, umas dicas de ouro. A primeira, qualidade acima de preço. Cabos melhores têm mais blindagem e condutores de cobre mais puro. Segunda, usem sempre o cabo mais curto possível para a tarefa. E terceira, e esta é muito importante, aprendam a enrolar os cabos corretamente. Enrolar o cabo à volta do cotovelo, como se vê muita gente a fazer, destrói-o por dentro. A técnica correta, alternando as voltas, respeita a construção do cabo e faz com que dure anos. No fundo, é como diz a citação: o nosso sistema de som é tão bom quanto o seu elo mais fraco. De que serve ter um microfone de milhares de euros ligado por um cabo de 5? Os cabos não são um acessório, são o sistema circulatório do nosso estúdio. Portanto, o desafio que fica é este. Com esta informação, olhem para a vossa própria configuração de áudio. Aquele cabo de guitarra meio velho, aquela ligação comprida e desbalanceada para os monitores. Qual é a primeira coisa que podem melhorar? Muitas vezes, o salto para um som verdadeiramente profissional não está numa compra gigante, mas sim em trocar o cabo certo.